Bom dia, queridos. Tudo bem? Hoje é dia 26 de junho já estamos chegando ao final do mês de junho e estudando, né? Nós estamos estudando bastante, e vamos vendo os trabalhinhos de vocês. E sempre façam assim, não deixe acumular, tá? Tenho recebido alguns trabalhos e tenho anotado tudo, né? Eu hoje vou começar com vocês com a correção do módulo 14 da apostila, que vai falar sobre a correlação entre os tempos verbais. Mas antes disso eu queria falar também que tem uma coisa aqui bem interessante que eu gostei muito, aqui, uma coisa leve, suave, para a gente também relaxar um pouquinho, a paródia. Tá? Paródia é um tipo de intertextualidade. Intertextualidade quer dizer entre textos. Eu pego um texto e faço alguma coisa em cima daquilo. Nós temos, isso aí você pode fazer filmes, você pode fazer música, você pode fazer, é o caso aqui, uma história, um conto, né? Um conto maravilhoso. Você pode fazer qualquer tipo de paródia em cima de uma obra já de arte. Bom? Tem um autor que eu gosto muito, Ivan Jaffe. Ele faz muito que nós chamamos de releitura de determinado livro. Então, às vezes, ele pega uma obra de arte, um livro da nossa literatura, um livro muito antigo, um livro que é difícil de ler, que os alunos consigam entender essa leitura, e ele transforma em um outro texto. Tá? Vocês talvez lerão no oitavo ano. Eu tenho Dona Casmurra e seu Tigrão. Dona Casmurra é em cima do texto de Machado de Assis, Dom Casmurro. Tá? Tem um outro, tem um texto, um livro O Cortiço, que é um livro também antigo, de difícil leitura, e ele escreveu 10 Dias de Cortiço, que é mais leve, é uma história atual. Então ele traz para o mundo atual uma história antiga. É o caso aqui, que nós vamos ver, tá? Temos aqui primeiro aqui da Bela Adormecida, depois temos Três Porquinhos. Falei com vocês sobre o nosso livro, e a gente vai ler, certamente, né? Da Mistério da Feiurinha, que tem as princesas todas as princesas que nós conhecemos, elas estão naquele livro. Então, o querido Pedro Bandeira, ele fez isso. Ele reuniu em um livro todas as princesas, e uma coisa bem interessante nesse livro é que elas têm o mesmo sobrenome, Encantado. Por que Encantado? Porque o príncipe não tem nome, repararam? Nem o príncipe dessas histórias tem nome. Mas eles são chamados de Príncipe Encantado. Então ele considerou Encantado um sobrenome. Então, todas elas que casaram com príncipes, elas têm o mesmo sobrenome, tá? Na página 119 eu tenho aqui a situação, problema. Primeiro tem um texto do queridíssimo Vinícius de Moraes, um grande autor, um grande poeta da nossa literatura. Ele ajudou a criar a Bossa Nova, que foi um tipo de música da época, junto com o maestro Antônio Carlos Jobim. Tá? Ele nasceu em 1913 e morreu em 1980. Então, o texto do Vinícius de Moraes é o seguinte, o título, O Mais Que Perfeito. Diz, a quem me dera ir-me contigo agora para um horizonte firme, comum embora. A quem me dera ir-me. Então, olha só, ele pegou esse verbo, dera, que está no pretérito mais que perfeito, que simboliza o quê? Uma possibilidade, algo que ele almeja, algo que o poeta deseja. E botou o título, esse tempo verbal. Sobre poemas, queria falar rapidamente com vocês. Nós vamos estudar, vai ter uma apostila esse ano ainda. Poema, ele é um tipo de gênero, é um gênero textual, tá? O poema, ele pode ser escrito, ele é escrito em versos, principalmente, mas ele pode ser escrito em prosa também, tá? Poemas em versos com estrofes. As estrofes não têm número determinado de versos. Eu posso no poema ter uma estrofe com um verso só, a outra estrofe com 5 versos, não interessa, tá? E pode ter rimas ou não.
Bem? Então, analisando esse poema, o que sugere o título do poema? Sugere, então, uma ação anterior a outra no passado. Tá? Mais que perfeito é isso. De que modo é possível relacionar a forma verbal que aparece no primeiro e último verso da estrofe? É o dera. É empregar dessa forma que sugere o desejo intenso de algo difícil de acontecer. É a possibilidade que isso aconteça. Há uma relação de sentido entre o título e o verbo, e o tempo verbal em que ele foi empregado. Tá? Na praticando o aprendizado, nessa sessão, eu tenho aqui um quadrinho, Contos de Fada, A Bela Adormecida. Então, é uma paródia em cima do conto A Bela Adormecida. O príncipe diz, se eu soubesse que ela iria acordar com esse mau humor, eu não a teria beijado. Ela dormiu por tanto tempo que acho que ela vai continuar assim por uns 6 meses, diz a fada madrinha. Tá? Olha a expressão do príncipe, olha a expressão da Bela Adormecida e olhem a fada madrinha. Então, no primeiro, o quadrinho apresenta uma paródia do conto A Bela Adormecida. Que referências você encontra nesse quadrinho que justificam a relação com o texto original? As referências são o príncipe, está aqui, o príncipe encantado, a princesa, a Bela Adormecida e a fada madrinha também, tá? Que são os protagonistas da história. Número 2. Comparando o príncipe da história original com o representado, o que você percebe de diferente? Olhem a expressão do príncipe. Ele está aqui com a expressão aborrecida, né? Ele está muito diferente do príncipe da história original. Naquela, o príncipe está feliz porque acordou a sua amada, a sua princesa. Aqui ele está bem sisudo, bem aborrecido, né? Porque ela acordou, a princesa aqui, acordou mal-humorada. Que traços caricaturais justificam que a princesa tenha dormido por tanto tempo? Olha o aspecto dela. Ela está com olhar confuso, ela está com olheiras, ela está parece cansada, né? E dormiu demais. Quando a gente dorme demais, a gente acorda assim meio, né? Sem saber direito nem onde está. Número 4. Em que tempo, modo e pessoa se encontra a forma verbal que indica um desejo do passado? Nós estudamos os modos verbais. O modo da certeza, que é o indicativo, o modo da incerteza, que é o subjuntivo, e o modo da ordem do pedido, que é o imperativo. Então, indica um desejo, eu digo assim, ele disse, se eu soubesse. Então, aqui eu tenho o verbo saber, que é de segunda conjugação, termina em ER. Se eu, primeira pessoa do singular, está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Na número 5, que forma verbal sinaliza o processo do passado ligado a uma condição? Ele usou, se eu soubesse, eu não a teria beijado. Olha, teria beijado aí. É um verbo, um tempo composto, né? O auxiliar é ter e beijado está no particípio. Teria está no futuro do pretérito do indicativo. Então, o tempo que eu tenho aqui é futuro do pretérito composto do indicativo. Número 6. No primeiro quadrinho, a combinação dos tempos verbais sugere que tipo de fato na paródia? Então, aqui sugere algo que pode não acontecer, tá? É um fato improvável, uma coisa que pode não acontecer. E a número 7 é uma resposta pessoal. Você acha que todo mundo está sempre de bom humor, que as pessoas não erram, que as pessoas são perfeitas o tempo todo? É pessoal, é lógico. Eu, pessoalmente, acho que não. Todo mundo tem seus defeitos, erra também, todos podem errar, todos são cabíveis de erro. Então a gente tem que aprender a perdoar esses erros. Não falar, né? Você fez isso, acusar as pessoas, tá bom? Depois eu tenho, aplicando conhecimento, os 3 porquinhos.
uma vez, na época em que os animais falavam, 3 porquinhos, Cícero, Prático e Heitor, que viviam felizes e despreocupados na casa da mãe. Tá? Então, essa aqui é uma paródia em cima da história dos 3 porquinhos. É uma história que foi feita diferente da original, mas ela foram pegos alguns elementos, algumas características dos personagens, do espaço, sempre parecidos com a verdadeira, com a paródia, com a história verdadeira. Então, na número 1, eu tenho. Certamente você conhece a versão tradicional. Levando em consideração, cite uma semelhança e uma diferença que sinalizem a intertextualidade. Então, nós temos aqui semelhanças. Vamos falar das semelhanças primeiro. Primeiro, nós temos os mesmos nomes. Cícero, Prático e Heitor. 3 porquinhos, né? Depois eu tenho a mesma base da história. Eles queriam, eles iam sair de casa e cada um ia ter sua casinha. E cada um quis construir a sua casa com um material diferente. E a outra coisa que podemos falar, do lobo. Tem um lobo mau também, né? É uma ameaça aos personagens. Agora, as diferenças. Há uma festa para inaugurar a casa, tá? Uma das casas. Depois eu tenho também, aqui vai falar que o lobo mau estava preso. E ele não tem mais o nome de lobo mau, ele tem o nome de lobos alcateiros. Tá? Mudou o nome do lobo. E outra coisa, onde o porquinho viu essa notícia de que o lobo tinha fugido da cadeia? Em um jornal. Na literatura original não fala nada disso. Na número 2, vocês teriam que fazer em grupo. Nós vamos fazer quando voltarmos à sala de aula, tá? Número 3, observe 2 marcadores temporais na história. Identifique o marcador temporal que introduz uma ação de personagem de modo a garantir a atemporalidade. Quer dizer, nós temos 2. O primeiro é como começa o texto. Era uma vez. Os contos maravilhosos começam assim. E nós aprendemos e estudamos quando o artigo indefinido, ele serve para generalizar. Lembram disso? Generalizar. E o artigo definido, ele especifica. Então, quando eu digo era uma vez, era qualquer vez. Não dou o tempo certo. E o outro, quando ele diz certo dia, aqui no certo dia, introduz uma noção que ocorreu em um passado distante, mas não é determinado. Tá? Certo dia, em um certo dia, um determinado dia. Bom, na letra B, determinado parágrafo é introduzido por um marcador temporal que reforça uma característica dos contos maravilhosos, como já falei. Era uma vez. Qual é esse marcador e o que seu uso confere ao texto? Mostra também a atemporalidade. Era uma vez. E o verbo depois, era uma vez, deixa eu dar uma olhadinha, na época em que os animais falavam, olha o tempo verbal, é um pretérito imperfeito do indicativo, tá? Número 4, nessa história são atribuídas aos animais características que eles não têm no mundo real. Estudamos isso. Lembra que eu falei para vocês? Nas fábulas, a gente vê muito isso, nas fábulas, quem são os personagens principais das fábulas? Os animais. Tá? Explique essa declaração e nomeie esse recurso literário. Então, quando nós pegamos e usamos animais, usamos seres inanimados, tendo atitude de seres animados, de pessoas, nós temos uma figura de linguagem chamada de prosopopeia ou personificação. Tá bom? Número 5. Aqui eu tenho um trechinho. Teve um aluno que teve dúvida nessa questão. Complete as lacunas do texto sobre as formas verbais em destaque. Então eu tenho aqui. A mãe então preparou um lanche reforçado para seus filhos e dividiu entre os 3 suas economias para que pudessem comprar material e construir uma casa. A primeira forma em destaque é uma locução verbal. Pudessem comprar. Por que não é
tempo composto, olha a diferença entre tempo composto e locução verbal. Tempo composto tem que ter verbo auxiliar ter ou haver, mas o verbo principal no particípio. Agora, locução verbal, eu tenho tempo auxiliar, qualquer verbo auxiliar, aliás, qualquer verbo, tá? E o verbo principal pode vir ou no particípio, ou no gerúndio, ou no infinitivo. Então, aqui eu tenho pudessem comprar. O verbo auxiliar é poder. E o verbo principal é comprar, que está no infinitivo, tá? Então, verbo auxiliar está no tempo que pudessem, pretérito imperfeito, do modo subjuntivo. Essa locução pode ser substituída pela forma comprassem. Como é que eu vou fazer isso? Locução verbal. Ela pode representar um verbo só, tá? Por exemplo, eu irei sair. Ó, irei sair. Verbo ir no futuro do presente. Sair no infinitivo. Então eu vou colocar, para transformar essa locução verbal em um verbo só, eu vou pegar esse verbo e botar nesse tempo aqui. Eu sairei. Tá? É só fazer isso. Eu estou estudando. Vai ser igual, ó. Esse é o verbo principal que está no gerúndio. Vou passar para esse aqui que está no presente do indicativo. Eu estou estudando, eu estudo. Tá bom? Então é só fazer isso. As locuções verbais, elas são geralmente usadas na oralidade, na informalidade. Mas quando vocês vão escrever uma redação, evitem locuções verbais, tá bom? Então, aqui eu tenho a locução verbal está no pretérito imperfeito do modo subjuntivo e a locução pode ser substituída por comprassem. Letra B. A segunda forma em destaque é usariam. O verbo é usar, primeira conjugação, no tempo futuro do pretérito, do modo indicativo. Esse tempo sinaliza uma dúvida, uma incerteza. Tá? Se eu fizesse, eu compraria. Se eu estudasse, eu passaria. É sempre incerteza. Na número 6, então construirei minha casa. O verbo aqui identifica o tempo empregado nas formas verbais destacadas. Construirei e demorará. Ó, vai acontecer ainda. Então, isso aqui tem futuro do presente do indicativo. É uma ação realizada após o tempo do enunciado. Na letra B, se construísse minha casa de tijolos, demoraria para ficar pronta. Quais são os tempos verbais? Se construísse, olha o se aí que eu já falei com vocês. É o pretérito imperfeito do subjuntivo. E demoraria, eu tenho aqui o futuro do pretérito do indicativo. Então, aqui um tempo depende do outro, tá? É isso que nós estamos estudando desse modo. É a condição e a dificuldade de realização, tá? Aí, depois na página 122, desenvolvendo habilidades, eu tenho a continuação do texto. Olha lá o lobo preso, deu no jornal, né? Lobo mau foge da penitenciária da floresta. Muito bonitinho esse texto. Então, na página 124, no número 1, essa história apresenta elementos da sociedade atual, que não costumam ser mencionados em encontros tradicionais. A resposta correta é a letra A. Notícias publicadas em jornal. Aí fala também aqui, ó, ele correu tanto que parecia... Ó, tem buffet, falando em buffet. Tem também, parecia que estava na São Silvestre. São Silvestre é aquela corrida que existe em São Paulo, né? Dia 31 de dezembro.
Então são coisas atualíssimas. Número 2, um dos porquinhos, como prova de sua inteligência, conseguiu enganar o lobo por meio de uma estratégia. Qual foi? Ele disse para o lobo ouvir bem alto: deixe-nos em paz e não use a escada do lado da roseira para pular na chaminé e chegar aqui dentro. Então o lobo foi inocente e fez o que ele esperava que fizesse. Letra C. Número 3. O lobo mau, o lobo pulou chaminé adentro e caiu direto no caldeirão. Marque a alternativa em que a versão dessa frase indica que o fato não se realizou. É a letra B. Se o lobo tivesse pulado chaminé adentro, teria caído direto no caldeirão, mas não aconteceu. E a número 4. Releia esta fala do lobo. Então eu vou soprar até a casa derrubar. Qual a alternativa que apresenta uma nova versão dessa frase, em que o fato é indicado como possível de se realizar no futuro? Vai ser o presente, o futuro do presente. Eu derrubarei a casa quando eu soprar, tá? Então essa foi a correção do módulo 14 da apostila. E eu conversei já com o Kelly, o que eu farei com vocês? Eu vou fazer sempre revisão com vocês da matéria que nós estudamos já, tá? Passei um exercício também sobre morfologia, revisão 1. Eu vou corrigir na próxima aula com vocês. Façam, tenham um exercício em mãos para nós corrigirmos, para eu explicar alguma dúvida aqui, vou explicar a matéria novamente, para que não fique nenhuma dúvida, tá? E toda vez na nossa aula agora eu vou passar uma revisãozinha do que nós já estudamos, tá bom, queridos? Então, tchau, fiquem com Deus. Bom fim de semana, até segunda, se Deus quiser.